Transição energética, gestão hídrica em colapso. Este é o pior momento da história dos reservatórios? Preparamos uma série de entrevistas para discutir a necessidade e as possibilidades de mudanças estruturais para diversificar a matriz energética brasileira. Vamos entender melhor como funcionam nossas fontes de geração de energia e o que podemos esperar para o futuro em termos de abastecimento e cumprimento das demandas ambientais. Para começar, vamos falar sobre o recurso mais abundante na matriz energética brasileira, a água. Nosso convidado hoje é o professor Gustavo Zende Figueiredo Neves, bacharel e licenciado em Geografia, doutor em Ciências e professor da Universidade Estadual de Goiás e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental da Universidade de São Paulo. Com amplo conhecimento em climatologia e sistemas atmosféricos da América do Sul, ele fala hoje sobre o período de seca que estamos vivendo e sobre a gestão dos recursos hídricos. Professor, muito obrigado por sua presença. Para começar, podemos dizer que estamos vivendo uma crise hídrica e que esse é um dos piores momentos da história em relação à falta de água nos reservatórios? O que eu posso dizer a respeito desse calendário hídrico de 2020 para 2021 e também 2021 para 2022, né? Não foi a pior série histórica. Antes de 2014 nós tivemos secas mais severas. A própria represa do Billings, existem alguns artigos da década de 70 que registram, colocando o ano de 64, o ano de 43, outros anos anteriores, na década de 10, na década de 20, como anos muito secos. Faz parte de uma variabilidade natural do clima em uma região tropical. Então, a região tropical ela tem uma grande variação na sua temperatura, na sua disponibilidade hídrica, e o termo adequado seria um colapso de gestão hídrica. Não existe crise hídrica. E aí, esse termo foi bastante difundido alguns anos atrás, devido a esse verão, como eu coloquei para vocês, que foi bem pouco chuvoso, e isso emplacou esse termo crise hídrica. E desde então, nós usualmente comentamos esse termo. Veja, a Síria, que é um dos países mais pobres na Península Arábica, fica lá no Oriente Médio. A Síria produz água, eles dessalinizam a água. Existem tecnologias com usinas de dessalinização da água. A Arábia Saudita ela já tem a produção diária de 1 trilhão de metros cúbicos de água produzida. Não falta água na região mais seca do planeta, porque lá tem a gestão da água. Claro, eles utilizam uma tecnologia avançada para produzir a água por meio da dessalinização. O que acontece aqui numa das regiões do planeta que chove por abundância, nessa região que nós estamos aqui em Ribeirão Preto, a cada metro quadrado chove 1.700 litros por ano, na média. Isso dá, então, 1.700 milímetros de chuva. Pensa numa bacia hidrográfica, soma vários metros quadrados para quilômetros quadrados. É impossível e inconcebível nós admitirmos uma crise hídrica. Crise é uma crise ministerial, crise é no casamento. Você pode ter uma crise financeira, mas não é concebível para um país que chove tanto nós falarmos em crise ou até a própria falta de água, racionamento na grande região de São Paulo. É inconcebível, é pura falta de gestão. O que nós estamos vivenciando, e não é de hoje, porque essas secas em regiões tropicais e no Brasil todo, em grandes áreas metropolitanas, que exigem um insumo de água para abastecimento público, para abastecimento da agroindústria e também do setor industrial. O que nós estamos vivendo, sabemos que essas secas são recorrentes, o que está acontecendo? É um colapso
colapso de gestão hídrica. Este o termo é o mais adequado. Vai ser o pior ou não? Nós precisamos finalizar o 2021 para saber se as médias estão comparáveis com outras em relação a secas mais intensas ou menos intensas. Na próxima semana, continuaremos nossa conversa com o professor Gustavo, falando sobre as causas dos baixos níveis dos reservatórios e se existem medidas que podem ser tomadas para reverter essa situação. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos da série.